Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Palavras de Pedro na resposta, dando a resposta a Jesus. Às vezes nós não temos para onde ir, segundo os caminhos dos quais estamos trilhando. As coisas estão indo tão mal, as coisas estão indo tão difíceis. São tantos os problemas que nós não sabemos para onde ir. Não temos um caminho certo, não temos um norte para trilhar. Não temos um endereço do GPS espiritual para seguir o caminho em diante. Jesus, quando perguntou para o Pedro, Pedro disse: ô Pedro, você não quer também abandonar, você não quer desistir de tudo? Aí o Pedro entendeu, olha, não tem para onde ir se não for o caminho para onde o Senhor trilhar, para onde o Senhor me mostrar, porque o Senhor tem palavra que vai me levar a ser salvo. Então, essas palavras de Pedro, elas permeiam o meu coração e fazem entender que eu preciso todo dia de Jesus Cristo. Eu preciso dele. É uma necessidade da minha vida, é uma necessidade para todo cristão estar ao ouvir a palavra, a estar atento aos ensinamentos de Jesus. E como estamos aprendendo, já tem alguns dias, estamos estudando este caminho de um novo ciclo, como que fazemos para trilhar um novo ciclo, que coisas podem surgir no meio do caminho, mesmo quando você está buscando, orando a Deus. E falando de Davi, de Saul, né, esses dois personagens que trouxeram agregou tanto para nós entendimento. Olhando para a vida de Davi, vemos que Davi está sendo excepcionalmente, este homem está sendo aquela pessoa que Deus quer. Um homem temente, um homem que por mais que hajam perseguições, batalhas, mentiras, invejas acerca dele, ele não está deixando de Deus por causa disso. Infelizmente, é muito grande o número de pessoas que, quando vem uma luta, ela desiste de Deus. Ela deixa de buscar ao Senhor, ela deixa de orar, ela deixa de se consagrar a Deus. E o pior de tudo, quando ela deixa de buscar a Deus, ela, além de se afastar do Senhor, ela quer que todas as pessoas também se afastem de Deus. E quando eu falo isso para você, não quer dizer que a pessoa vai sair tocando trombeta, dizendo, não, porque buscar Deus não adianta. Há até casos de pessoas que o façam. Mas quando eu digo isso para você, porque quando uma pessoa se afasta, ela se perde tanto, que ela já não se encontra mais em direção nenhuma. Nada tá bom. Se está ganhando dinheiro não está bom, se não está ganhando não está bom, se está com saúde não está bom, se está sem saúde não está bom, nada. A pessoa sem Jesus não tem norte, não tem para onde ir. E Davi, nos dias dele, chega um momento que ele não tem para onde ir. Continuação dos estudos, Davi já recorreu ao Jonatas, seu amigo. Davi já voltou dando o perdão, dando o pedido de desculpas que Saul pediu a ele, ele aceitou, ele voltou novamente a encontrar o Saul, voltou para cá de Saul por 2 vezes, e as 2 vezes que ele encontra o Saul, infelizmente o Saul estava mentindo. Então ele vai e se refugia, ele tenta encontrar o sacerdote Aimeleque. Quando encontra o sacerdote Aimeleque, o sacerdote dá os pães para ele, mas ele tem junto dali do sacerdote Aimeleque, tem um homem que é um infiltrado, que só quer o mal de Davi, que só quer crescer em cima da derrota alheia. E quando isso acontece, ele tem que fugir mais uma vez. Aí ele chega em Gate. Ele chega até em Gate, vai encontrar o rei de Gate, chega lá, eles dizem, olha, esse aqui é um homem que Deus falou que ele é o rei da terra, hein? Ó, e tem umas mulheres dizendo aí que ele venceu 10 milhares. Isso então nos faz entender que no mesmo momento, isso faz entender, a leitura já nos explica, que quando o rei entendeu isso, ele ficou ativo, ele ficou pensando, peraí, mas esse homem vai querer tomar meu trono também. Aí o Davi tem que se fazer de desentendido, tem que se fazer de louco, e aí então ele sai sem direção. E o grande caminho que nós precisamos todos os dias aprender nós temos que ter sempre um lugar de refúgio. Que lugar de refúgio? Aqui para Davi foi um lugar físico, um lugar que ele se escondeu. Né? É a mensagem que eu vou falar com você hoje.
Mas o nosso lugar de refúgio tem que ter data, tem que ter dia e tem que ter hora marcada. Eu digo para você assim, já tem um tempo na minha vida que todos os dias eu tiro um tempo para orar, um tempo para ler a Bíblia, um tempo para ir à presença de Deus, para Deus me dar as direções que sejam necessárias para a minha vida, para a igreja que eu pastoreio. Eu tenho que ter essa vida com Deus. Há dias que a tristeza bate em todo mundo. Há dias que a situação, as dificuldades vão passando dos limites do que nossa alma suporta. E aí a gente precisa de um refúgio. Olha o que Davi fez, logo depois de tantos ajuda, tentou ajuda lá, tentou ajuda aqui, falou com um amigo, voltou, mas não deu certo. O único refúgio que você vai encontrar, que vai ter para você solução, é mais ou menos como esse aqui, ó. Deixa eu explicar. Capítulo 22 de 1 Samuel, versículo 1. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. Você veja que nos últimos capítulos nós estamos estudando, Davi só está assim, ó, escapou, e escapou, e escapou, e escapou, e escapou. Quer dizer, ele está sempre em perigo. Espiritualmente falando, eu vou dizer para você, espiritualmente falando, nós também estamos sempre em perigo, porque o inimigo, ele não dorme. O diabo, ele não para. Enquanto você está lutando, enquanto você está trabalhando, ainda que você esteja vencendo, o inimigo sempre está preparando ciladas para você cair. Agora, o que esse texto me chama a atenção? Ele escapa, vai para uma caverna, chamada Caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Bom, esse dia específico, um salmo que nós temos na Bíblia, conta que disse que este salmo foi descrito dentro dessa caverna. E eu quero ler com você esse salmo, o Salmo 142. Quando o Davi está dentro dessa caverna, eu fico pensando que ele sai escapando daqueles que querem tirar a vida dele. Mas, porém, quando ele chega nessa caverna, eu penso como a nossa existência, a nossa vida pessoal. Sabe quando você não tem prazer em mais nada? Quando eu digo não ter prazer, é no sentido de você não saber nem o que fazer. Tem horas que você fala, meu Deus, como que eu faço para restaurar meu casamento? Como que eu faço para que eu possa fazer um exame e o exame dê algo positivo para mim? Tudo que eu faço tem dado errado. Todo que é exame que eu faço, falta isso, falta aquilo, é problema atrás de problema, é dívida atrás de dívida, é só situações difíceis. Em casa ninguém se entende, ninguém um compreende o outro. Ninguém mais tem paciência um com o outro, pastor. Eu estou desiludido. Davi, eu penso, até o Salmo vai indicar para a gente isso, que a alma dele estava abatida. Vamos lá? Salmo 142, o versículo 1 em diante. Este salmo atribui-se ao dia que ele descreveu esse salmo dentro da caverna de Adulão. Olha o que diz: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhes a minha angústia. Quando nós estamos num fundo de poço existencial, que é o que diz respeito à alma, ou um fundo de poço ao que diz respeito ao cotidiano de vida. Porque a primeira coisa que ele fala, o dia que eu estou angustiado, Senhor, eu não neguei de expor para o Senhor. Nós temos que ser aquelas pessoas, eu já escutei muita gente falando, eu aprendi que nós temos que ser pessoas que só agradecem. A Bíblia fala que nós temos que ser gratos, mas nós também temos que entender que aquele que pede, recebe.
A Bíblia também fala em Isaías que nós temos que apresentar as nossas causas a Deus para que Deus entre conosco em juízo. Veja que coisa séria. Davi, dentro da caverna, ele fala: Senhor, eu vim expor para o Senhor a dor do meu coração. Eu vim te apresentar a angústia que eu estou sentindo. Eu estou sentindo no meu coração que eu não tenho mais para onde ir. Eu não tenho saída. Expor a Deus a sua oração sincera e verdadeira, expor ao Senhor o seu coração, fará de você, vai fazer em você. Se você começar a orar a Deus, você vai ver que Deus vai trazer para você as respostas que você precisa. Infelizmente, o maior número de cristãos que existem, em 90%, não tem uma vida de oração. E eu não estou falando isso criando uma demagogia ou até mesmo tentando usar o termo para todo cristão, mas daqueles que conheço, daqueles que têm oportunidade de pastorear, de doutrinar segundo os evangelhos, nos ensinamentos das Sagradas Escrituras, você faz uma pergunta: irmão, você ora todos os dias? Ah, pastor, tem dia que eu não oro. E às vezes por vergonha de falar que não ora todos os dias, ah, pastor, mas eu sempre lembro de Deus. Eu quero que você compreenda. A pessoa que não tem vida de oração, ela não tem comunhão. Ela recebe uma direção na palavra, mas ela não consegue pôr em prática. Agora, e quando eu não tenho direção? Eu tenho que apresentar a Deus. Não é o que está escrito aqui? Eu expus a minha angústia para ti, Senhor. Eu estou dizendo tudo que meu coração está sentindo. Versículo 3, aí ele faz um pedido a Deus. Põe, ó Senhor, versículo 3. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. Então veja que ele fala assim: o Senhor sabe exatamente, a vereda é o caminho. O Senhor sabe qual é o caminho que eu estou vindo. O Senhor sabe tudo sobre você, das tuas dificuldades, das tuas dores, dos seus sentimentos. Tudo está nas mãos de Deus. Não tem nada na sua vida que o Senhor não tenha habilidade o suficiente para entender o teu sofrimento. Em contrapartida, quando ele fala isso aqui, ele diz: olha, o Senhor sabe a minha vereda. O Senhor sabe que o meu espírito está angustiado. Eu não estou encontrando mais razões para continuar. Veja, eu fico impressionado porque a Bíblia fala que o próprio Deus reconhece Davi como homem segundo o coração de Deus. A Bíblia relata isso, que o próprio Deus dá essa palavra acerca de Davi. Davi havia sido escolhido e Davi andava com Deus. Mesmo as pessoas mais próximas de Deus, elas podem sim passar essas angústias. Pessoas que passam anos dentro de uma igreja, aprendendo, orando, lendo a Bíblia, até tendo cargos. Pode ser pastor, pode ser um obreiro, pode ser um ministro de louvor, alguém que coopera com a obra. Todas as pessoas, elas podem passar por esses momentos difíceis. E Davi está dizendo: o Senhor sabe que eu estou abatido hoje. O Senhor sabe que esse abatimento está no meu espírito. E esse espírito que ele está dizendo eu não tenho vontade de fazer mais nada. Eu não quero fugir mais. Eu quero um tempo de paz, Senhor. E aí ele apresenta a Deus a oração. Aí ele fala: olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. Tem momentos que nós deixamos as emoções, os sentimentos nos dominar. Ele está falando com aquele que tem poder para mudar todas as coisas. E às vezes nós estamos um tanto quanto melancólicos, sabe, com o Senhor. Ah, Senhor, ninguém lembra de mim, Senhor. Ah, Senhor, o Senhor está vendo, Senhor, eu estou andando na justiça. Às vezes nós estamos muito tristes, que nem numa oração nós conseguimos empurrar esse demônio que está tentando te oprimir. E o Davi está ali: ó Senhor, eu estou triste. Até mesmo as pessoas mais próximas de Deus, em orações,
em cuidado de prática de vida, de ser semelhante ao Senhor, até essas pessoas vai ter dias que elas vão estar abatidas. Talvez seja o seu caso. Ah, pastor, eu estou pensando até em sair da igreja. Estou pensando até em abandonar tudo. Eu busco e nada acontece. Eu tenho trabalhado tanto, tenho orado tanto, mas eu só estou sendo perseguido. É igual aquela frase, né, católica, né? Quanto mais reza, mais desgraça aparece. Então, a impressão que se dá ao coração que Davi está apresentando é: Senhor, eu não aguento mais. Eu não tenho refúgio, eu não tenho lugar para deitar tranquilo, eu estou fugindo dia, noite e dia. Ele chega na casa do sacerdote Aimeleque e quando ele chega lá, ele chega com fome. Ele chega sem ter o mínimo respeito e dignidade. Ele não tem um pão para comer. Olha que calamidade é essa que ele está passando? Que fracasso de vida é esse? Agora ele fala: Deus, eu não tenho onde refugiar. Só que essa oração se torna o refúgio de Davi. Porque ele fala: a ti, Senhor, eu clamei. E eu disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Sabe quando dá um despertar? Sabe quando você desperta e fala: puxa vida, eu tenho a Deus. Quão importante é estar no Senhor. Lembra qual o versículo que o pastor começou falando hoje, atribuindo as palavras de Pedro? Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? A impressão que se dá, aquilo que se nota pelo versículo é que chega um momento da oração que ele para as suas lamúrias, que ele deixa as emoções de lado, e aí ele lembra: o Senhor está comigo. Quanta coisa você já não passou? Quanta batalha você já não venceu? Quantas coisas você olha para trás e fala: nossa, eu pensei que não daria conta. E hoje você dá risada de ter olhado para trás e ter vencido. Graças a Deus passou aquele tempo ruim. Só que agora ele acordou. Aquele lugar que ele foi para se esconder, para fugir de tudo e de todos, se tornou o local onde ele faz o lugar forte dele. Que lugar forte, pastor? Neste lugar de oração, neste lugar de palavra, neste lugar de contrição. Eu vou te contar uma coisa: nós não temos que ter esse sentimento depressivo, de querer ficar sozinho, ficar pelos cantos, não. Mas nós temos que ter um momento a sós com Deus. Quando ele chega nessa caverna, ele para tudo, ele apresenta a dor da alma dele, ele apresenta tudo o que ele está sentindo. Mas chega um momento que ele fala: Senhor, por mais que eu esteja sentindo tudo isso, o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o meu guarda. O Senhor é quem cuida de mim. Ele está dizendo: olha, o Senhor é a porção da minha vida. Eu não preciso de mais nada. O Saul não precisa fazer nada por mim. O Jonatas, o Aimeleque, o rei de Gate, ninguém precisa fazer nada por mim. Eu só preciso do Senhor. Ainda que essas pessoas, elas não me ajudem, tendo condições para fazê-lo e não fazendo, o meu refúgio está no Senhor. Ah, pastor, mas é meu marido, o senhor não tem ideia como que é as coisas aqui em casa. Vá se refugiar à presença de Deus, vá fazer uma oração. Ser sincero. Tem gente que diz: pastor, eu não sei orar. Você tem problema? Vou fazer essa pergunta para você: você tem problema? Não tem problema? Então apresente a Deus sua oração agradecendo, já vai ser de grande valia para você. Mas eu acredito que todos nós temos algum problema. Se você começar a contar para esse amigo fiel e verdadeiro os seus problemas, ele vai te ouvir. Ainda que seja para contar seus problemas. Chorar, como diz um dito, né? Chorar suas pitangas, mas conte, fale, converse com Deus. Oração não é um monólogo que você fala sozinho ao vento. Oração é um diálogo. É uma conversa que você tem com o Pai. Quando ele faz essa oração, ele fala: Senhor, eu sei que
Tu é o meu refúgio, onde eu tenho certeza que eu encontro abrigo, que eu encontro direção, que eu encontro norte para a minha vida. Isso me faz entender claramente, isso me faz entender que no momento mais doloroso da vida de Davi, Saul queria matá-lo, queria a todo custo tirar a vida dele, mas ele vai refugiar-se mais uma vez na presença de Deus. É isso que você tem que fazer. Você tem que voltar para a igreja, voltar a ouvir boas palavras. E vou falar uma coisa bem séria. Vou procurar uma igreja que vai te ensinar, que não vai deixar você com mais problema do que você já tem. Quando eu digo isso para você, não é para você ficar barganhando. Se eu fizer aqui um sacrifício, Deus vai me abençoar. Não. Deixa esse negócio de lado. Deus não está barganhando com ninguém. Outra coisa que muitas pessoas fazem é demonizar coisas. Isso aí que está passando, eu tô vendo, hein? Isso aí é uma obra de macumba, eu tô vendo, isso aí é uma obra não sei do que, isso aí é um feitiço, é não sei o que lá. Para de ficar ouvindo isso aí, vai para a presença de Deus. Aqui, palavras que fortalecem, que fazem que seu coração se abra, que você entenda que está errado, ou o caminho que você está errado, mas você precisa alinhar-se ao plano de Deus. Versículo de número 6. Atende o meu clamor, porque eu estou abatido, livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. O Davi está falando dentro de um lugar onde nem pão para comer ele tem, nem alimento para sustentar a fome dele ele tem. Então ele fala: Senhor, esse inimigo que veio agora é muito mais forte que eu. Eu não sei o que fazer. Então eu estou pedindo: Deus, me livra-me destes perseguidores, dessas perseguições. E quando ele fala isso, olha que importante esse versículo. Olha que diz: tira a minha alma da prisão. Gente, isso aqui é muito forte. Tira a minha alma da prisão. Quando nós estamos com a alma, para ninguém ficar aí pensando coisas que não existem, a alma é nosso intelecto, é a nossa mente. Quando a nossa mente está perturbada com os problemas, nós não conseguimos entender ou até mesmo agir. Nós não conseguimos agir. Então ele fala: Senhor, eu quero sair dessa oração lavado. Eu quero que a minha alma, terminando essa oração, eu quero reagir. Aí ele termina, né? Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Lembra do texto de Samuel? Voltando a Samuel, ele fala lá no versículo do capítulo 22, versículo de número 2, ajuntou-se a ele homens desgostosos, que achavam-se aperto, todo homem endividado, de espírito desgostoso, estava ali junto dele, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Sabe o que aconteceu depois da oração? Depois que Davi termina a oração, o pedido dele no Salmo 42 é: Senhor, eu quero que o Senhor tire a minha alma da prisão. Essa prisão que você fala assim: não tenho o que fazer, meu Deus, e agora? Mas não tenho o que fazer, e agora? Eu vou morrer, e agora o que eu vou fazer? Isso é uma prisão da tua alma. Você não consegue encontrar meios para poder recomeçar. Você não consegue meios para reiniciar. Reinicia o sistema aí, irmão. Para de aceitar que você não consegue. Para mim não dá mais, não aguento mais lutar, não vou lutar mais pelo meu casamento, não vou lutar mais pela minha saúde, não aguento. Foi Davi falar: Senhor, eu preciso que o Senhor tire a minha alma da prisão. Quer dizer, se o Senhor não transformar isso dentro de mim, eu não vou conseguir sair daqui mais. Eu vou ficar preso espiritualmente aqui, e assim os inimigos vão me matar. Quando ele faz essa oração, claramente agora no versículo 2 de 1 Samuel 22, você consegue enxergar que veio um monte de gente destruída, precisando de ajuda. E ali Davi agora se levanta e se faz chefe deles. Não tenho tempo hábil para falar sobre eles todos, mas aqui você deve saber bem que o Davi teve os seus chamados valentes de Davi. Davi teve homens, chefes de exército, guerreiros, homens que enfrentavam leões, homens que defendiam seus campos de lentilha sozinho com uma espada na mão,
Homens que derrotavam 800 homens de uma só vez com uma espada. Homens que passavam cidades, que andavam por vários lugares, por dificuldades para buscar água lá do tanque de Siloé, para trazer e entregar do tanque ao qual Davi tinha desejo de beber daquela água. E ali ele vê os amigos saindo. Os derrotados se tornam vencedores. Quando nós saímos da prisão da alma, nós conseguimos criar, a palavra certa é chamada resiliência. A capacidade de se refazer, a capacidade de recomeçar e não ficar olhando para o que não deu, não ficar olhando para as perseguições, é dizer, Senhor, até aqui foi difícil, mas agora eu vou levantar e eu vou continuar. Ser resiliente, dar continuidade à obra que Deus começou. Se até hoje, todas as lutas e dificuldades, você viu Deus agir, te abençoar, livrar a sua alma, por que hoje Deus não pode fazer? Então quer dizer, você está cansado. Uma frase que nós sempre dizemos, como um clichê até inclusive, mas uma frase muito importante. Você pode estar cansado. Sabe o que você faz? Descansa. Qual que é o lugar de descanso? O refúgio. Tem pessoas que estão afastadas, já não vai mais para a igreja, já não ora mais, já não lê mais a Bíblia, não tem comunhão com Deus, já não toma Santa Ceia, está vivendo num pecado tremendo. Acredite nessas palavras, você está como está hoje, porque você não procurou o refúgio em Deus. Procure o Senhor, volte-se a Deus e você vai ser atendido. Deus vai ouvir o seu clamor. Deus vai aliviar a tua alma. Você vai voltar a lutar, porque Davi, quando se levantou, ele foi doutrinar. 400 derrotados se tornaram os guerreiros mais fortes que Israel já teve. Por quê? Porque Davi tirou a tristeza da perseguição e voltou a olhar para o Senhor. Termino onde comecei. Para onde iremos nós? Se só tu, Jesus, tem palavras de vida eterna. As palavras que o Senhor nos dá, o momento de oração e comunhão que temos com Ele, nos direciona ao caminho direito, nos direciona à vida eterna.